O governo não conseguiu demonstrar isso, né, Fabiola? O ministro trata com muita naturalidade o tweet da primeira-dama Janja, que insinuou que foi de responsabilidade da Eletrobras privatizada esse apagão. Insinuou antes que as autoridades, os técnicos do governo esboçassem qualquer explicação. Ela já no início da tarde decretou que a culpa era da Eletrobras. O ministro Dias atrás, quando o ministro Alexandre Silveira, quando o governo relançou o Luz para Todos, ele convidou a Janja para ser madrinha desse programa. E nessa entrevista em que ele deveria explicar as causas do apagão, ele se deixou infectar pelo efeito Janja. O apagão que desligou da rede elétrica aí alguma coisa em torno de 30 milhões de unidades consumidoras em todo o país, à exceção de Roraima, é o maior apagão em 14 anos. Coisa parecida não se via desde 2009. E durante 6 horas, o Brasil redescobriu que o inferno existe. E o ministro de Minas e Energia cuidou de demonstrar que ele não funciona. O inferno não funciona. O ministro deu um conteúdo político a um assunto que era eminentemente técnico. Estavam na mesa da entrevista coletiva, o ministro chamou os jornalistas para se explicar. Estavam na mesa o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é o Sandoval Feitosa. Lá estava também o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, que é um técnico, o Tiago Barral. Mas o ministro não permitiu que eles falassem. Esses dois personagens que tinham, que poderiam dar a essa entrevista o conteúdo técnico que se esperava dela, eles não manusearam o microfone. O ministro monopolizou o microfone. E ele não conseguiu explicar. Aí ele ecoa a Janja. Ele diz que insinua, assim como a primeira-dama, que também a privatização da Eletrobras pode ter influído nesse apagão. Aí perguntam para ele, pô, mas o problema lá no Ceará está relacionado com alguma empresa do sistema Eletrobras? Aí ele diz, não, isso não sabe dizer, não é possível dizer. Então você não teve nenhuma explicação técnica, um rodeio em torno de alegações políticas, e as pessoas que assistiram a essa entrevista não conseguiram saber o que aconteceu, por que ocorreu o apagão. Então, realmente, não dá para entender, Fabiola, esse tipo de politização de um tema que deveria ser eminentemente técnico, isso serve à causa da oposição, que correu ali às redes sociais para culpar o governo Lula, que tem só 7 meses no poder, né? Está muito claro que essa senhora, ela pensa que o Código Penal é uma casa de janelas e portas arrombadas e que ela pode sair dele. Com relação ao uso de documento falso, ela usou um documento falso. Ela sabia que não tomou vacina, aí tem na mão documento falso. E usa e se utiliza. Isso é crime. Para quem tiver curiosidade, está no artigo 304. Pode ser até palpite para o bicho, olha, 304. E a pena de 1 a 5 anos. Então, o que, que ela faz? Ela faz, olha, eu não sabia, mas isso aí não exclui o crime. Ela usou um documento sabidamente falso. Então, ela está nesse crime. Agora, ela pensa que o Código Penal é cheio de portas arrombadas. O que, que ela faz? Ela começa a ironizar nas redes sociais. Aí, o que, que ela está fazendo? Ela está dando tiro no pé, porque é uma ignorante sob o ponto de vista do direito penal. Está fazendo com tudo isso? Ora, tudo isso vai para o processo e o juiz, quando vai dosar, individualizar a pena dela, que é evidente que ela que tem um crime de uso de documento falso e que ela não vai sair dali nem a pau. Não existe essa possibilidade. Ela está
imbricada no crime de uso de documento falso. E o que o juiz vai fazer? Bom, então vamos dosar a pena dessa senhora. Aí ele vai ver no processo que ela usava as redes sociais, dava risada, fazia piada. Isso significa que a pena dela vai subir. Por quê? Porque ela usou de dolo intenso, ela despreza a justiça, ela avacalha, ela mostra que as pessoas podem praticar ilícitos. Então, o que ela está fazendo? Volto, dando um tiro no pé. Além do crime, ela está caprichando, entre aspas, para aumentar a sua pena. Primeiro, muito interessante a gente notar, né, Fabíola, que o Lula vai enxergar essa pesquisa divulgada pela Quest, vai enxergar nela um pacote de dados embrulhado para presente, né? Muito positiva para o Lula essa pesquisa. Melhoraram as taxas de aprovação ao modo como o presidente governa, a taxa de aprovação ao desempenho do governo, regiões do país e nichos do eleitorado que votaram majoritariamente no Bolsonaro no ano passado, começaram a sorrir ou pelo menos deixaram de fazer careta para o Lula. O Lula está começando a invadir cidadelas do Bolsonaro, um adversário que hoje é inelegível e está rodeado de inquéritos criminais, portanto tem uma capacidade de reação menor. O pano de fundo para essa mudança é claramente o cenário econômico e social. O Felipe explicou para a gente aqui, quer dizer, ao restaurar programas como a valorização do salário mínimo, Bolsa Família, Minha Casa, ou Mais Médicos, o Lula reteve o eleitorado que votou nele. Hoje nós temos 6 em cada 10 entrevistados aprovando a maneira como o Lula governou o país nesses primeiros 7 meses e meio. A aprovação de 60% é o maior patamar obtido pelo Lula nesse terceiro mandato. A taxa de aprovação do governo em 35% também não é algo negligenciável. Aliás, a taxa de aprovação do governo está maior do que isso, né? A aprovação do governo está em 42%. Houve um avanço, se não me engano, de 5 pontos desde junho. A aversão de evangélicos ao governo Lula, ao Lula propriamente, não sumiu, mas a curva se inverteu. Hoje tem uma quantidade de evangélicos aprovando esse antagonista do Bolsonaro, 50%, maior do que o contingente que desaprova, que é de 46%. A aprovação do Lula no Nordeste está nas nuvens ainda, se não me engano, 72%, mas melhorou nas outras regiões. No Sul, o pedaço bolsonarista, um dos pedaços bolsonaristas do mapa brasileiro, o Lula ultrapassou a marca dos 50% de menções positivas. Então, confirma-se, Fabíola, a percepção de que popularidade de um governante tende a crescer na proporção do aumento da percepção da prosperidade dos governados. Qual